Hoje eu vim falar um pouco sobre a diversidade religiosa. Para começar, eu vou explicar sobre o que é a diversidade religiosa. Diversidade religiosa é o termo que representa a grande quantidade e variedade de religiões no mundo. A diversidade religiosa se manifesta nas diferentes crenças, cultos e rituais ao redor do mundo, professados por pessoas que vivem em diversos lugares e culturas. Acredita-se que as crenças têm a capacidade de unir e influenciar a personalidade das pessoas. Mais de 80% da população brasileira tem alguma crença. A católica, por exemplo, tem 50% da população. A Igreja Católica está presente na história brasileira desde a chegada dos portugueses, contribuindo para a formação cultural, artística, social e administrativa do país. O catolicismo continua a ter o maior número de seguidores entre os habitantes do Brasil. Tal predominância é decorrente da presença da Igreja Católica em toda a formação histórica brasileira. A chegada de membros do clero católico ao território brasileiro foi simultânea ao processo de conquista das terras do Brasil. Já que o reino português tinha estreitas relações com a Igreja Católica Apostólica, a missa celebrada na chegada de Pedro Álvares Cabral em 1500 foi imortalizada por Victor Meirelles no quadro Primeira Missa no Brasil. A presença da Igreja Católica começou a se intensificar a partir de 1549, com a chegada dos jesuítas, com a Campanha de Jesus, que foram vilas e cidades cujo caso mais célebre é a cidade de São Paulo. Os evangélicos, por sua vez, possuem 31% da população. A Igreja Evangélica de Confissão Lutera desembarcou no Brasil em 1824 para acompanhar os imigrantes alemães. Na segunda metade do século XIX, quem chegou foram os missionários americanos da Igreja Evangélica Lutérica. Eles criaram escolas para divulgar o modo de ser protestante. Próxima religião que temos é a espírita, que possui 3% da população. Criado por um pedagogo, o espiritismo surgiu na França no século XIX. Hoje, o Brasil possui a maior comunidade de espírita do mundo. Saiba tudo sobre a religião que considera a morte apenas uma etapa da evolução pessoal e que acredita na vida e em outros planetas. A próxima religião que temos é Umbanda, Candomblé ou outras religiões afro-brasileiras. Elas também possuem 2% da população brasileira. Candomblé é uma religião afro-brasileira derivada de cultos tradicionais africanos, na qual há crença em um Ger supremo. O culto dirigido à força da natureza, personificadas na forma de ancestrais divinizados, orixás, voodoos ou inquices, dependendo da nação. Temos também o ateísmo, ele tem 1% da população brasileira. Ateísmo é a negação da existência de divindade ou de qualquer experiência transcendental. Igualmente, o ateísmo só acredita naquilo que pode ser provado pela ciência, e desse modo rejeitamos fenômenos baseados numa crença subjetiva. A religião é uma coisa excelente para manter as pessoas comuns quietas. É uma frase muito popular usada pelos ateus e escrita por Napoleão Bonaparte, imperador francês. Outro exemplo que temos é: acreditar é mais fácil do que pensar, daí existirem muitos mais crentes do que pensadores. Bruce escreveu. Benjamin Franklin escreveu também: o jeito de ver pela fé é fechar os olhos da razão. Essas são frases que os ateus, eles colocam na frente de um questionamento, que foram ótimos pensadores que existiram na época e que eles usam como exemplo.
2% da população se considera em acreditar em outra religião deles. E temos também os judaicos, que possuem 0,3% da população brasileira. O Brasil atraiu judeus oriundos na América Latina, que deixam seus países em momentos de crise política ou econômica. Em 2002, é reinaugurado após a restauração a antiga sinagoga Kahal de Israel, em Recife. No dia 18 de março, foi escolhido para ser o Dia Nacional da Imigração Judaica, em lei federal nacionada. Com a palavra, agora irei falar sobre os preconceitos que essas religiões enfrentam. No Brasil, como outros países e também continentes, os bispos e cardeais, no comando de dioceses, se organizam em uma espécie de federação. No caso brasileiro, há décadas que existe a CNBB, que significa Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A organização não interfere em assuntos dos bispos nas suas dioceses ou com o Vaticano. O objetivo da CNBB é entrosar os bispos para dinamizar a atuação da Igreja Católica no Brasil. O estatuto da organização, antes de entrar em vigor, foi aprovado pelo Vaticano. A intolerância religiosa manifesta-se no Brasil diariamente. Vivenciamos a constante ataques contra templos, profanações de imagens religiosas, ofensas contra pessoas e discriminação no tratamento em locais públicos e estabelecimentos privados. Em geral, as vítimas da intolerância religiosa no Brasil são adeptas de religião de matriz africana, como o candomblé e a umbanda. Nosso país é composto por uma maioria católica, cerca de 64,4% da população, que registra apenas 1,8% das denúncias de intolerância religiosa. Os protestantes, que são os evangélicos, cerca de 22,2% da população, registram apenas 3,8% das denúncias. Já os praticantes de religiões de matriz africana, aproximadamente 1,6% da população, número que inclui todas as denominações originárias dos povos africanos que vieram para o Brasil à força, para servirem de mão de obra escrava. Registram 25% das denúncias à intolerância religiosa. A discriminação contra os ateus inclui a perseguição e discriminação sofrida pelos ateus e por aqueles rotulados como os ateus no passado e na era atual. Os ateus que expressam abertamente a sua opinião passam frequentemente a carregar um estigma social, correndo o risco de serem discriminados, ou seja, alguns países condenados à morte. Alguns adeptos de visão teísta julgam aqueles que não prosseguem qualquer crença em divindades, como sendo amorais ou não confiáveis. Trabalho realizado por Jaqueline Daphne e Patrícia Viana. Obrigado por ter chegado até aqui.